Olá pessoal, hoje estamos iniciando mais um episódio aqui do Ponto Saúde. Eu sou Gustavo, sócio e hosting desse podcast, e hoje a gente tem o privilégio de receber um convidado bastante especial, o Dr. Guilherme Guaranha Filho, ele que é endocrinologista, especialista em endocrinologia pediátrica. Então esse episódio hoje é para você que se pergunta, né, se o crescimento do teu filho está normal, se o comportamento e a adaptação do corpo dele está normal. Hoje a gente vai tirar essas dúvidas aqui e muito mais no podcast. Dr. Guilherme, queria agradecer a tua presença hoje aqui no nosso podcast e espero que o nosso papo seja bastante construtivo. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui. Só uma correção, eu sou só endocrinologista pediátrico. A minha área é só pediatria. Só pediatria. Eu fiz pediatria então. E endocrinologia pediátrica depois. Perfeito, então. Então, ótimo. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo. Doutor Guilherme, então, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria saber de ti qual as grandes diferenças, né, dentro do consultório da endocrinologia pediátrica e da endocrinologia tradicional, que é onde vocês vão tratar os adultos, que é a especialidade do teu sócio, Dr. Fernando, né? Bom, a pergunta é ótima porque são universos diferentes, né? Então, pega assim, até pelo conceito em si, né? A criança é um ser dinâmico, né? Que está em desenvolvimento, ela está passando por todos os processos para chegar na plenitude biológica dela, que é o indivíduo adulto. E aí, o indivíduo adulto e seus problemas, né, e o que tem nessa faixa, que é o que o Fernando atua, né, é a plenitude biológica do ser humano. Então, no processo de maturação, a gente pode ter vários problemas e é nisso que a endocrinologia pediátrica atua mais, né? Então, tu pega lá, por exemplo, questões do crescimento e puberdade são problemas específicos da endocrinologia pediátrica. O endocrinologista adulto não tem esse tipo de questão, né? Quando muito, então, por exemplo, tu vai pegar coisas que a gente não vê. Enquanto tem lá questões, tá crescendo pouco ou crescendo muito na endocrinologia pediátrica, né, o endocrinologista adulto vai lidar com outros, levando em consideração, por exemplo, o hormônio do crescimento, né? O endocrinologista adulto vai lidar com acromegalia, né? Doenças relacionadas ao hormônio do crescimento, mas que trazem uma gama de outras situações que tu não vai ver na criança. Então, são universos bem diferentes, né? Quanto eu lido muito mais com os processos patológicos que podem vir durante a maturação, o endocrinologista adulto, né, pega todos os problemas da vida adulta e de hábitos da vida adulta que complicam, assim como da senescência, da questão do envelhecimento, né? E, consequentemente, depois até do fim da vida, né? Perfeito. Doutor, uma questão também que me surgiu aqui, conforme tu nos explicou aqui, eu queria saber também, pelo fato da criança estar num crescimento, assim, numa oscilação hormonal, da criança e do adolescente, né? Uma oscilação hormonal absurda, a resposta também deve ser diferente, né? A resposta do teu paciente, adolescente ou criança, também deve ser diferente. Então, o contato teu com a criança também deve ser mais em seguida, vamos dizer, é diferente do que um tratamento de um adulto. Sim, a gente além de todos os fatores, né, que o senhor comentou. Sim, muitas vezes a gente até tem o espaço, dependendo do período, o espaço entre as consultas para avaliação, ele vai ser um pouquinho mais curto, né? Até para te não perder o timing quando tem alguma suspeita ou quando tem alguma coisa patológica mesmo, né? Perfeito. Então, sim, né? A nossa janela de intervalo acaba muitas vezes sendo mais curta, né? Perfeito. Agora, doutor, partindo para a parte do crescimento, né, que é uma das principais pautas aqui, e a gente sabe que o senhor é especialista nisso. Quando que um pai e uma mãe ele deve acender o sinal de alerta ali, né, com o crescimento do filho dele? Ele tem alguns pontos, alguns parâmetros que ele deve se preocupar, ou são coisas muito específicas, ou cada caso deve ser analisado de uma forma diferente?
Obviamente, cada caso acaba sendo analisado, mas sempre a prevenção é o melhor parâmetro, né? Então, eu sempre coloco... Tem algumas coisas do dia a dia que não necessariamente elas vão significar ou bater o martelo de que é algo patológico, mas que chama a atenção, né? Então, por exemplo, uma discrepância, né? Uma diferença muito grande do tamanho para os pares, especialmente na criança, porque no adolescente, às vezes, isso pode ser do período de maturação, mas igual também serve como parâmetro para acender um sinal de alerta, né? Outra coisa, assim, bem da prática, pega lá uma criança que não muda muito a numeração de roupa, de calçado, já está aí 1, 2 anos seguindo na mesma numeração, isso é algo para chamar atenção, né? Perfeito. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, para os pais, eu acho que isso são parâmetros razoáveis para te chamar a atenção e procurar ajuda, né? Agora, uma questão que me surgiu, doutor, pessoal minha, né? Quando a gente fala em crescimento, a gente acaba sempre vindo aquele gatilho do não crescimento, né? Mas o sinal de alerta também pode vir na questão do crescimento exacerbado, da criança crescer demais, ou do adolescente crescer demais, ou ele é uma coisa que tem menos preocupação, uma situação que tem menos preocupação? Não, também. Então, às vezes, um crescimento muito rápido ou uma discrepância grande, assim, pega lá, especialmente nas meninas, isso às vezes é mais chamativo. Uma menina que está mais alta do que as colegas, isso pode ser até o sinal secundário de uma puberdade antes do tempo. Tu tem uma aceleração do crescimento. Então, são coisas que estão interligadas, né? O corpo feminino também ele mostra melhor, né? Sim. A mama cresce. Sim. E a menina também, eu acho que ela tem uma puberdade mais recente do que o homem, né? Um amadurecimento mais recente que o homem. Ela é mais... Ela ocorre antes do que nos meninos, com certeza. Perfeito. Agora indo, né, doutor, para a questão o senhor comentou ali, né, quando a gente fala sobre olhar os padrões dos pais, né, alturas dos pais, se não é muito diferente e tudo mais, se essa criança, o casal é baixo, então a criança tende a ser baixa, né, enfim. Até onde o fator genético interfere no crescimento da criança e do adolescente? Ele tá ali... a gente tem o parâmetro principal são os pais, né? Embora, né, não tenha como tu ter uma certificação objetiva Sim. de outros parentes, vó e tudo, mas é sempre principalmente os pais. Isso é o principal determinante. Então, tu não vai fugir muito da genética, né? Tu tem uma faixa de normalidade para tua genética, não é também uma altura... A gente calcula o que a gente chama de altura alvo, mas ela tem uma margem de erro razoável ali. Então, tu não vai fugir muito disso, mesmo se for fazer algum tratamento, alguma coisa. Então, a tua genética ela determina a tua altura, né? Então, sim, não tem como ser muito diferente. Sim. Agora... passando, né, para concluir essa questão da preocupação de quando a gente deve investigar, os pais, né, estão com aquele sinal de alerta, eles viram que levaram em consideração que não é normal o crescimento daquela criança ou daquele adolescente, tem uma idade específica ou quanto mais cedo melhor, ele deve procurar um especialista e deve procurar um endocrinologista pediátrico? Quanto mais cedo, melhor. Né? Voltando à questão de prevenção, claro, qualquer idade a gente avalia até o mais difícil seria, né, no final da puberdade, que aí provavelmente, dependendo do caso, tu não vai ter mais o que fazer, mas o quanto antes melhor. Melhor vai ser as respostas do tratamento. Sim, vai ser melhor a resposta do tratamento e às vezes até para te seguir acompanhando antes de necessitar de um tratamento, né? Eu tive vários pacientes que, por exemplo, veio a preocupação, estava tudo ok, a gente foi acompanhando, daqui a pouquinho, em algum momento, né, teve alguma alteração,
Então, com muito mais calma e tranquilidade, tu consegue fazer o tratamento, sim, sem perder o time. É muito pior quando tu tem que correr atrás do prejuízo, né? E esse paciente que chega para ti, doutor, quando ele é super jovem, vamos dizer, chegou uma criança para o senhor com 3 anos de idade, né? O tratamento ele costuma ali até o senhor costuma acompanhar esse paciente até ele chegar à fase adulta, que isso aí o senhor pelo fato de virar adulto, ele continua contigo porque ele sempre foi teu paciente ou passa para outro, mas ele tem essa vida longa de paciente contigo porque ele foi identificado esse problema cedo com ele, essa doença cedo. Sim, eu tenho vários pacientes que seguiram ali. Por exemplo, pega um paciente que chega com 3 anos, eu vou ficar acompanhando ele ali pelo menos uns 10 anos, um pouquinho mais, talvez até ele terminar, na questão do crescimento, terminar o crescimento, né? Se tem alguma coisa que precisou de tratamento ou não, e a questão do crescimento se resolveu bem, muitas vezes, se ele não tem algo, né, que precisa de segmento, ele acaba tendo alta, ou se não eu passo para um colega que é endocrinologista de adulto, depois para a fase adulta ter o acompanhamento. A gente faz o que a gente chama de transição de cuidado, né? Até porque eu tenho a limitação da minha faixa de acompanhamento, né? Então... Perfeito. Agora entrando com a popularização, né, doutor, das informações, né? Das pessoas, ficou muito fácil de procurar na internet tratamentos, né? E isso também deve ser um problema que tu deve enfrentar muitas vezes pelo fato da facilitação dessa informação. Às vezes o paciente deve chegar para ti já com o paciente não, né? Os pais do paciente já devem chegar, doutor, eu quero fazer isso aqui, né? E aí voltando, né, a questão do GH, né? Então hoje tudo que se a gente colocar ali crescimento, né, de altura ou até crescimento muscular, aparece muita coisa sobre o GH, né, o hormônio do crescimento. Então, eu queria saber do senhor, obviamente, tudo aquilo que é acompanhado por um especialista como o senhor, ele é mais seguro, né? Mas o GH, o tratamento com o GH, né, o hormônio do crescimento, ele realmente é seguro, então, ou ele acaba tendo alguns riscos, e aí, com o teu acompanhamento, esses riscos são minimizados. E se são todos os casos que vão precisar de GH? Bom, é uma ótima pergunta, porque essa é a dúvida mais comum. O hormônio do crescimento, né, quando bem indicado, ele é uma medicação bem segura, tem uma farmacovigilância, que a gente diz, muito boa. Muitas vezes as pessoas chegam com muito medo, né, até exatamente por procurar na internet informações, né, sem saber como filtrar, né? Então, ele é bem seguro. Ele tem várias indicações, né? Então, a primeira de todas é a deficiência do hormônio do crescimento, onde tu vai ter a melhor resposta, porque tu está repondo algo que está faltando. Mas tem várias indicações já, inclusive liberadas em bula, né? Então, a criança que nasceu pequena para a idade gestacional é uma indicação, baixa estatura, né, que a gente chama idiopática, também é algo que tá liberado, baixa estatura familiar. A diferença é que tu vai ter respostas, né, que não são a mesma da deficiência do hormônio de crescimento, tá? Mas, assim, a medicação para ela ser usada, precisa de um acompanhamento, né? A gente precisa ter um acompanhamento, ver como... de receita para poder comprar. De receita, é uma receita controlada, né? Questões de segurança que a gente monitora, né? Como qualquer medicação tem seus efeitos adversos, né? Mas o benefício dela é muito melhor do que para quem é indicado, do que para quem não... E a aplicação dela, doutor, como que é uma injeção? Explica para a audiência como que é feita a aplicação. É uma injeção, é um medicamento via oral, como é que funciona? Não, é uma injeção subcutânea, né? Uma pequenininha, mas ela é subcutânea, feita pela própria família, de noite, né? De preferência na hora que for dormir, né? E todo dia. Né? Ela é uma injeção que a gente faz todo dia. Agora, fugindo um pouco da pauta ali que a gente tinha conversado, doutor, mas aproveitando esse gancho na questão do hormônio do crescimento, que é voltado diretamente para o crescimento, né? Existem outros tratamentos para o crescimento além do hormônio do crescimento?
existe, por exemplo, algum tratamento que seja uma intervenção mais evasiva, né? Por exemplo, assim, alguma coisa que seja cirúrgica? Tem relatos, mas não é nada indicado, tá? Uhum. Não é nada que está bem comprovado. A literatura não tem uma literatura bem embasada. Não avaliza bem a parte cirúrgica, tá? Então, do ponto de vista prático, não tem tratamento cirúrgico. O GH é muito mais seguro. O GH é muito mais seguro, tá aí há décadas, né? Funcionando bem. A gente tem algumas terapias adjuvantes que a gente diz, que a gente usa junto. Então, por exemplo, se o problema, a causa de uma baixa estatura está relacionada com uma puberdade que está indo rápido, então um bloqueio puberal. A gente tem medicações que seguram, por exemplo, a maturação óssea, que tu pode usar nos meninos, que é o anastrozol. Então, às vezes tu tem terapias que tu pode usar junto com o hormônio do crescimento, ou elas até propriamente sozinhas, né? Por exemplo, um bloqueio puberal, tu vai ver o prognóstico da estatura tá ruim porque a puberdade está mais avançada. Às vezes só o fato de bloquear a puberdade já resolve sem necessidade propriamente do hormônio do crescimento, né? Tem casos também, só segurar a maturação óssea em alguns meninos com anastrozol, tu resolve, né? Sem precisar associar o hormônio do crescimento. Então, tem uma gama aí de possibilidades terapêuticas que ajudam nessa parte. E existe algum tipo de limite de idade ou que o teu paciente ele possa utilizar o hormônio do crescimento, doutor? Ou se o senhor fez uma análise clínica ali e já é indicado um paciente super jovem, por exemplo, que nem eu já comentei com o senhor, de 3 anos, ele já pode utilizar? Ou tem uma faixa etária que o senhor acaba esperando ele atingir para poder usar? Ou antes de usar o hormônio do crescimento, o senhor acaba utilizando outras coisas? O hormônio do crescimento é liberado para usar até em recém-nascido. Ah, legal. Sim, porque se tem uma deficiência de hormônio do crescimento que pode causar, às vezes, nem a questão... E é fácil de identificar isso por vias de exames? Sim. E casos mais graves de deficiência de hormônio de crescimento, os casos mais graves, tu vai ter, por exemplo, não é nem a questão do crescimento, hipoglicemia no período neonatal, e aí tu vai tratar com hormônio do crescimento. A criança tem poucos dias de vida, tu já iniciou. E a questão do hormônio do crescimento, doutor, ela, além do crescimento físico, né? Quando a gente fala em crescimento, a gente acaba pensando só na altura, né? Vem direto na cabeça o gatilho da altura. Ele interfere em crescimento de órgãos, outras coisas também? Sim. Ele interfere em tudo, né? Então, o paciente vai ter uma melhora, além do crescimento de estatura, ele vai ter um crescimento, uma melhora também de outros parâmetros também. Composição corporal é uma das coisas que vem junto também. Então, tem algumas indicações de hormônio do crescimento, por exemplo, para síndrome de Prader-Willi. É muito mais para a questão da composição corporal desses pacientes. O que é essa síndrome? Explica melhor para a audiência entender. É uma síndrome... Tu tem a gente recebe cromossomos do pai e da mãe. Né? E aí ela ocorre por uma falta de um pedaço do braço longo do cromossomo 15 que vem do pai. Perfeito. Né? Então, ela causa problemas como hipotonia, né? A criança é mais molinha no período neonatal, os primeiros 2 anos de vida, depois vira uma obesidade com compulsão alimentar, uma obesidade grave, né? Pode ter associado ali também déficit cognitivo. E a gente sabe que o hormônio do crescimento, nesses casos, e começando cedo, melhora muito a questão, principalmente da obesidade. Tem alguns estudos que falam até com relação à cognição, né? Então, tu está muito mais pensando nesses componentes do que propriamente no crescimento, né? O tempo que eu tive fazendo meu doutorado em Glasgow, fiz o doutorado de sanduíche lá, eu tive a oportunidade de ver vários pacientes que começaram cedo o uso do hormônio crescimento e que, assim, um olhar mais apurado é que tu conseguia identificar que o paciente tinha aquela síndrome. Né? Eu tive uma paciente que entrou lá com a irmã 2 anos mais velha por questão de um estigma ou outro, assim, que no olhar mais apurado que eu via que ela era quem tinha a síndrome. Então, tem essa questão do hormônio do crescimento
num uso fora do que só propriamente para crescer. Nada do nosso corpo tem função única, né? Sim. Os hormônios não é diferente, né? Perfeito. Agora indo para a questão da puberdade precoce ou tardia, né, doutor? De novo ali, quando a gente... sinais de alerta dos pais, né? Quando que os pais devem se preocupar, né, com uma puberdade tardia ou uma puberdade muito jovem, né? E o que isso pode implicar no teu paciente adolescente ali? Bom, puberdade precoce é muito mais comum nas meninas, né? Então, sinais... Quando a gente fala em puberdade, a gente está falando de gônada, que nas meninas é ovário e nos meninos é testículo. Então, no caso da menina, quando a gente fala em puberdade, a gente está falando de aparecimento de mama. Tá? E se isso ocorre antes dos 8 anos, puberdade precoce. Tá? Isso pode acarretar tanto problemas do crescimento, né? Uma baixa estatura, como a gente falou, mas também as questões psicológicas de uma menina que vai ter o desenvolvimento dela bem antes do tempo, com flutuações hormonais, né? Com amadurecimento do corpo, sem ter um amadurecimento psicológico adequado. Né? Então, é sempre bom a gente ficar de olho nisso. E como eu disse, é mais comum nas meninas. Mas no menino... isso é aumento testicular. A gente vê, consequentemente, vai ter também um aumento peniano, né, com aumento testicular. No menino, a gente se preocupa mais com relação à causa do que com a menina, porque 90% das meninas, a causa é o que a gente diz idiopático. A gente não sabe o porquê. Nos meninos, é só 50%. 50% é bastante coisa, mas comparado com as meninas... Sim, bem menos. É bem menos. Então, no menino pode estar relacionado com algum tumor no sistema nervoso central que esteja estimulando a investigação vai mais longe daí. Sim, a investigação vai mais longe. Né? Entendi. Então, puberdade precoce no menino é uma preocupação maior, mas é mais comum na menina. Uma puberdade atrasada, aí é o contrário, é mais comum no menino, né? E pode ser ali o que a gente chama de um atraso constitucional do crescimento, né? O menino ser um maturador mais lento, né? E aí é uma coisa que também é mais tranquila, do que é mais comum no menino do que na menina. Na menina também a gente vai se preocupar um pouco mais porque é menos comum, né? Mas também tu pode ter ali algum problema de falência testicular, ovariana, né? Se depois, por exemplo, no menino depois dos 14 não tem nenhum sinal de puberdade, na menina depois dos 13, né? É algo que tem que ser investigado, né? E o fator emocional e exposição também, ele é levado em consideração. Exposição que eu quero dizer, hoje a gente tem acesso das crianças, né, e dos adolescentes tendo acesso a conteúdos, inclusive adultos, muito cedo, né? Isso acaba estimulando, inclusive... ao meu ver, leigo, né? Estímulos sexuais, né? Antes da faixa etária da maturação sexual do jovem, do adolescente, né? Esses fatores emocionais, o senhor que tem bastante informação e bastante estudos, né? O senhor é muito envolvido no meio acadêmico, no meio de estudos e publicação de estudo. Isso existe uma preocupação do meio acadêmico nessas exposições ou isso ainda não tem como medir, doutor? Não, tem coisas que estão bem documentadas. Então, por exemplo, a exposição, né, a conteúdo tem alguma coisa. A gente sabe, por exemplo, né, uma coisa que está bem documentada, crianças que sofreram abuso, elas têm um risco maior de puberdade precoce. Tá? Então, isso é um fato que tá bem documentado na literatura médica. Então, essas exposições né, vídeos, como tu falaste, sim, tem um risco. Uma coisa que também que está muito em voga hoje é o uso de cosmético pelas meninas, né? Então, maquiagens, batom, esmalte,
né? Isso cada vez mais, essa é uma área que é a área dos disruptores endócrinos, que tem crescido cada vez mais, né, estudos, e isso está também já bem documentado, da interferência numa puberdade antes do tempo. Eu tenho vários casos no consultório em que tu tem aparecimento de mamas em meninas por causa do uso de cosméticos, assim. Eu tive casos, inclusive, em crianças bem pequenas, assim. E aí o senhor aconselha a cessar esse uso de cosméticos, Sim, enfim. sim. Aí Eu sou conhecido como o médico que corta, né? Né? Então, eu tive uma vez uma mãe que não lembrava meu nome, mas esse é o médico, aquele que tirou todas as maquiagens da fulana, assim, mas não lembrava meu nome, lembrava que eu tinha feito isso. Eu tinha feito isso. O interessante é gerar o resultado e o bem-estar do paciente. Sim, com certeza. E assim, eu tenho filha, né? Então, a minha filha, eu consegui, a muito custo, doutrinar ela com relação a isso. A ponto de um dia ela chegar pra mim assim, pai, eu quero ser adulta. Eu digo, mas por que, minha filha? É tão bom ser criança? Pra usar maquiagem. Doutor, agora indo, né? Hoje a gente vê um avanço da medicina, né? Com tratamentos multidisciplinares, né? E aí, por causa da agência, a gente tem muitos cirurgiões que, inclusive, fazem o tratamento dentro da sala de cirurgia multidisciplinar, né? Então, agora há poucos dias eu acompanhei alguns parceiros nossos que tinha 3 cirurgiões diferentes dentro da sala de cirurgia numa sala de robótica, né? E dentro do consultório isso também não é diferente, né? Então, eu queria saber de ti, nessa fase, né, do adolescente, ele tem aquele caos psicológico, né? Então, além do tratamento ali que o senhor oferece, o senhor também aconselha, em alguns casos, o tratamento ali de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra para vocês estarem trabalhando junto? Como é que funciona isso? Sim. Eu sou um grande fã de trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né? Eu acho que é algo que agrega um monte. Faço isso também na minha vida acadêmica, né? Então, muitos casos, sim. Eu acho que a gente acaba lançando mão de colegas de outras especialidades, seja um psicólogo ou um psiquiatra, né? Às vezes também nutricionista, dependendo do caso. Eu acho que é super importante nesse sentido. E na adolescência, mais do que nunca, porque, né, é quando aquela criança ela se depara com a realidade do mundo, né, e tem que se adaptar, se identificar nesse mundo, né? Então é algo que é uma chacoalhada que dá naquele ser humano. Sim. E ele tem que desenvolver ferramentas para poder lidar, né? Sim. Agora, encaminhando, eu já vou deixar um gatilho já para um novo episódio, tá, doutor? Um novo episódio nosso aqui, uma nova conversa nossa. Mas isso aí depois eu deixo a surpresa para o senhor, já o novo convite. Mas agora, partindo, né, por causa dessas informações que facilitada hoje das pessoas buscarem essas informações, o senhor deve receber alguns absurdos, né, dentro de consultório. E de novo, às vezes deve chegar pais, né, e pacientes para vocês que devem chegar com o diagnóstico pronto, né, e dizer, doutor, eu preciso disso aqui. Isso aí deve ser comum para vocês, né? Eu queria saber do senhor, assim, se o senhor pudesse elencar, assim, os 2 ou 3 principais mitos, né, que o pessoal chega como verdade aquilo para o senhor, né, e a gente sabe que não existe nada de verdade absoluta, e se existe são muito poucas, né, e principalmente dentro da área da medicina, porque cada caso é um caso e vocês analisam de uma forma individual. Eu queria saber do senhor se existe alguns mitos, assim, que são discrepantes, assim, que o senhor recebe muito dentro do consultório. Mitos com relação à puberdade e crescimento? Isso, puberdade e crescimento, assim. O que o senhor costuma receber, assim? Bom, é uma boa pergunta. Alguns medos, assim, que as pessoas têm, enfim, alguma coisa que o senhor costuma receber. Um mito é o seguinte, para crescimento, tá? Que seja que com relação à quantidade de horas que precisa dormir. O sono, sim, é imprescindível para o crescimento,
tá? Mas está muito mais relacionado ao horário que a criança dorme do que a quantidade de horas, né? Então, a gente tem picos do hormônio do crescimento. O pico maior ao longo do dia, né, fisiológico, ele vai começar ali por volta de 11 e pouco e acontecer à meia-noite, né? E a criança precisa estar em sono profundo, ali, estágio 4 não REM do sono, né? Então, o horário ele é super importante. Claro, as horas também são, mas de uma forma secundária, né? O horário em que a criança vai dormir é muito importante. O hormônio do crescimento ele vai agir durante o sono, Sim. doutor? Sim, o principal pico dele ao longo do dia vai... A gente cresce dormindo, então. A gente cresce dormindo. A avó dizia isso e ela estava certa. Ela estava certa. Né? Então, eu acho que isso é uma das questões. O outro mito que eu acho que é importante é a menina menstruou, ela parou de crescer. Não. Ela ainda cresce um pouco, só que ela entra num estágio de desaceleração do crescimento. Em média, ela ganha ali de 5 a 6 centímetros pós a menarca, a primeira menstruação. Então, esse é um mito que vem direto. Assim, ela já menstruou, então acabou. Acabou essa é a altura final. Não, ela ainda tem um pouquinho. Uma questão que surgiu agora na questão que o senhor comentou da menina menstruar, né, doutor? Eu já... questão de amigos e conhecidos, né? A gente tem exemplos de meninas que tiveram puberdade, né? Super cedo. Relatos, enfim, de até 8 anos, né? Que ela já apresentou sinais de primeira menstruação. Existe como atrasar isso, né? Cessar aquela menstruação e aí ela ter uma puberdade normal, ela ter um momento certo de menstruação, né? O momento certo, entre aspas, a gente sabe que não existe o certo, mas existe a possibilidade de atrasar isso ou depois que isso aconteceu, vocês não têm mais como fazer? Vai depender muito da maturação óssea, né? O nosso parâmetro para fazer um bloqueio da puberdade está relacionado com a idade óssea que a gente, né? O exame da idade óssea. Então, eu já tive casos de meninos que chegaram já menstruando, mas que ainda não tinham avançado a idade óssea e aí deu para bloquear, segurar essa puberdade por um tempo e postergar para uma idade mais próxima ou dentro do que é o normal para se ter uma menstruação. Vai depender muito da maturação óssea. Muitas vezes não tem mais o que fazer, né? Mas em alguns casos vai depender muito disso. Até porque na mulher é muito importante essa questão da menstruação, porque o período de ovulação dela, ela tem um número X de ovulações que ela vai ter durante a vida. Então, quanto mais cedo ela tiver, começar a ovular, né? Mais cedo ela vai ser capaz de poder gerar prole, né? De ter filhos. Então, me corrija se eu estiver errado. Então, isso é bastante importante, né? Esse cuidado, né, doutor? Sim. Em termos, sim. Lembrar que sempre é um contínuo, né? Então, as primeiras menstruações, normalmente, elas são anovulatórias. Ela não tem ovulação. Até perfeito. porque não é uma chave que tu liga, né? É um processo. Então, ela processo de amadurecimento. De amadurecimento. Então, ela tem ali aquela descama endométrio, faz, né, o ciclo dela, depois, e ela está maturando ainda até chegar num momento em que ela vai fazer um ciclo completo, né? Então, a gente até espera nos primeiros 2 anos pós primeira menstruação, pós menarca, que até tem alguma certa irregularidade, exatamente porque está nesse processo de maturação. Então, nem sempre vai ter ovulação junto, né? Eu quero essa questão que me surgiu agora, até quero marcar um episódio com o senhor e a doutora Vanessa Trindade, que ela é especialista em fertilidade humana, e aí pra gente falar desde o início da puberdade lá até essa mulher que tá querendo engravidar depois, que tá tendo essa dificuldade de engravidar, enfim. Mas agora caminhando para o final, né, doutor, da nossa conversa aqui, porque a gente poderia ficar horas falando só sobre esse assunto, e aí já tem outros assuntos aqui que me surgiu, né? Eu quero deixar um gatilho, né, doutor? Uma coisa muito importante que o senhor deve receber muito, né? Dentro
dentro do teu consultório, né? E para os pais terem esse alerta, sinal de alerta, né? E eu vejo muito no meu ciclo de amizade. A gente teve um crescimento absurdo, né, de obesidade, né? E o senhor também deve ter tido um crescimento também absurdo de diabetes em adolescentes e crianças, né? Então, fugindo um pouco da nossa pauta de crescimento, eu queria que o senhor desse só um gatilhozinho do quão importante isso é, tá? E a gente deixar daí a pauta pronta para o nosso próximo episódio, a nossa próxima conversa. Bom, a obesidade é uma epidemia que a gente tem. A gente tem aí um crescimento absurdo, né, na faixa etária de crianças e adolescentes nas últimas décadas e, obviamente, vai acabar até interferindo nessa nossa pauta de hoje. Então, a criança obesa, ela vai ter um amadurecimento, uma maturação mais rápida, via de regra, especialmente a maturação óssea, e isso pode interferir levando a um crescimento menor, mesmo dentro da genética, mas usando menos do potencial, né? E em alguns casos até desencadear de alguma forma uma aspecto puberal antes mais precoce, né? Dentro, até mesmo, pode ser até mesmo dentro da faixa normal, mas mais rápido do que normalmente seria, né? Perfeito. Então, encaminhando para o final aqui, né, doutor? A gente já tem no mínimo 2 episódios já marcados já para a nossa próxima conversa. Tem mais um que até eu não falei, que é a questão de pelos pubianos, até para dissociar do que é puberdade e o que é pubarca, porque é uma glândula completamente diferente. Comenta com nós, então, antes da gente concluir. Rapidamente, só porque tem a questão de pelos pubianos, axilares, eles vêm junto na época da puberdade, mas não está relacionado com gônada, está relacionado com as glândulas adrenais. Então é a adrenarca, a pubarca, né? Que é que pode vir antes do tempo, né? E que tem toda uma outra gama de problemas que a gente tem que identificar, embora muitas vezes a queixa de puberdade precoce esteja relacionada só com pelos e não com aumento testicular ou de mamas, né? O meu pensamento ele vai ser totalmente diferente, né? Então, esse eu acho deixar a preocupação não deixa de existir, a procura, mas o fator não quer dizer que seja o mesmo. Eles podem se aparecer junto, mas eles não quer dizer que eles sejam o mesmo tratamento ou o mesmo problema, entre aspas, exatamente, que ele vai trazer. E a faixa etária é a mesma. Então, pelos que vêm antes dos 8 anos na menina ou antes dos 9 no menino, né? Também é algo de se preocupar, mas ele vai levar a uma outra investigação diferente do que pensando numa puberdade precoce. E aí, só para reforçar, a puberdade normal na menina é entre 8 e 13 anos, no menino entre 9 e 14 anos, né? Então, se fugir dessa faixa de idade, se for para antes puberdade precoce, se for para depois puberdade atrasada. Mas agora, só essa questão de faixa etária, né, doutor? Vai surgir com certeza essa dúvida na audiência. Isso é uma faixa etária que ela vai ter o desenvolvimento dentro dessa faixa etária. Não quer dizer que, por exemplo, que a criança tenha que apresentar em 8 anos, né, enfim, ou numa faixa etária específica, todos os sintomas. Então, se ela começar com um dos sintomas, ela já deve ser investigada, isso? Antes dessa faixa etária, sim. Então, ela vai ter o amadurecimento durante essa faixa etária. Perfeito, então. Agora eu queria abrir um espaço para ti, tá, doutor? Se tu quiser deixar mais uma mensagem, falar de mais alguma coisa, né? A gente tem todo o tempo para a gente falar sobre esse assunto. E principalmente agora, né? Eu queria, para concluir, eu queria que tu vendesse o teu peixe, né? Onde o pessoal te encontra, enfim, aonde é o teu consultório, enfim, aonde o senhor está atuando hoje. Se o senhor quiser também falar, dar um gatilhozinho de alguns estudos que o senhor vem fazendo. Eu sei que o senhor participa de vários estudos e já tem dezenas de estudos publicados. Então, esse espaço daí agora é totalmente teu.
Então tá, te agradeço, Gustavo. Bom, eu tenho a minha atuação no Hospital de Clínicas de Porto Alegre como professor, né? Sou professor da URGS, mas o atendimento mesmo eu faço no meu consultório, que é ali no Trend City da Ipiranga. O senhor tem atendimento online também, doutor? Se alguém te procurar fora de Porto Alegre. Atendo presencial e online, né? Tenho horários vários dias da semana, né? Então, é ali Trend City, né? A Avenida Ipiranga 40, sala na Torre B. É bem legal lá o consultório, eu visitei lá. E na a vista incrível lá. A vista é incrível. A vista é incrível. Especialmente no verão, tu vai pegar na minha sala o pôr do sol do Guaíba, que é espetacular. Sala 2011. Né? Eu participo de vários estudos, a gente vê, principalmente... Eu trabalho muito na minha área científica com alterações genitais. Aquele dia o senhor comentou lá na conversa, eu fiquei bastante interessado no assunto, até comentei com o senhor disse, não, vamos deixar esse para uma próxima pauta, falar só sobre isso. Esse aí é um podcast bem longo para a gente conversar, né? Então, tenho trabalhado nessa área e aí tudo que envolve também crescimento, principalmente puberdade relacionada a alterações genitais, porque pode estar essas alterações genitais pode estar relacionado com alteração nas gônadas, né? Testículo, né? A sua área tem muito de apresentar sinais, né, doutor? Sim. Então, a gente ficar sempre alerta aos sinais para poder investigar cedo, e quanto mais cedo começar o tratamento e a investigação, melhor, né? Sempre. Medicina sempre é melhor a gente correr antes, né? Então, do que ter que apagar o incêndio. Sim. Né? Então, eu acho que assim, os pais têm que ficar muito atentos, e especialmente no tema de hoje, puberdade e crescimento, atentos aos sinais que seus filhos apresentam, né? E queixas, né? Claro, puberdade tem queixas, mas muito mais no crescimento. A criança vem, se sente muito mais baixa do que os colegas. Eu acho que é válido a gente ter uma avaliação nesse sentido, mesmo que depois descubra que não tem nenhum problema. Sim. Mas melhor pecar para mais do que para menos. Pecar para mais do que para menos. Perfeito, então. E onde é que o pessoal te encontra, doutor, nas redes sociais? Eu tenho o meu Instagram, né? Dr. Guilherme Guaranha. Né? Onde eu tenho mais atuação aqui. As pessoas vão me achar no Instagram. O meu Facebook já não é tão ativo, mas ele recebe as atualizações do Instagram. Eu acho que principalmente o Instagram. Perfeito, então. Queria, de novo, agradecer a tua presença, tá, doutor? E eu sei que a tua área tem muita coisa para a gente conversar. Eu tenho, no mínimo, mais 2 episódios para a gente conversar aqui, inclusive com convidados. E, de novo, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Então, a gente vai encerrando mais um episódio aqui, pessoal. Até a próxima.